Olá, seja bem-vindo ao MPTV, um programa para aproximar o cidadão do Ministério Público do Maranhão. Nosso programa é realizado em parceria com a TV Assembleia, canal digital 9.2. E nessa edição você vai acompanhar a coletiva que tratou do inquérito relativo ao duplo homicídio dos pais do deputado federal Kleber Verde. Saber um pouco mais sobre a atuação dos promotores eleitorais e os desafios para as eleições 2020. No nosso quadro de entrevista, o promotor eleitoral Pablo Bogeia. A solenidade de assinatura do convênio entre o Ministério Público do Maranhão e a Universidade Estadual do Maranhão, que resultou no projeto Café Sustentável. O que foi notícia no Giro MPMA, agora no MPTV. Acompanhe agora a coletiva que aconteceu na sede das promotorias da capital e tratou do inquérito relativo ao duplo homicídio dos pais do deputado federal Kleber Verde. Os promotores do MPMA apresentaram os detalhes sobre o oferecimento da denúncia contra os 4 envolvidos na morte de Maria da Graça Cordeiro Mendes e Jesuíno Cordeiro Mendes, ambos idosos e pais do deputado federal Kleber Verde. Os promotores Igor Adriano Marques e Reinaldo Campos ressaltaram a atuação do Ministério Público do Estado no caso. O Ministério Público, como titular da ação penal, defensor da sociedade, como uma parte de extrema importância para a manutenção do princípio da tutela da vida, é de suma importância que o Ministério Público acompanhe todos os enrolados dessas investigações que envolvam crimes contra a vida, sobretudo quando há requintes de crueldade, quando acaba afetando toda uma localidade, inclusive o nosso estado do Maranhão foi bastante abalado com essa notícia, em razão de que foram vítimas, duas vítimas idosas, indefesas, inclusive tiveram um sofrimento intenso e foram alvejados com arma de fogo e arma branca. Portanto, daí a importância de se reprimir com todo o rigor da lei para que esses crimes não possam acontecer novamente. O Ministério Público do Estado do Maranhão não ficou e nem ficará omisso diante de uma barbárie dessa. Foi um crime que chocou toda a comunidade de Ituriaçu e, por bem dizer, chocou todo o Maranhão. Foram todos, através da investigação policial, foram identificados 5 autores principais maiores de idade, mais 3 menores participantes desse crime. O promotor de justiça, Frederico Bianchini, detalhou a denúncia. Bem, o Ministério Público hoje ofereceu a denúncia criminal contra os elementos pela morte da dona Maria das Graças Mendes e do senhor Jesuíno Mendes, ocorrido no dia 14 de julho, no povoado Limão, em Ituriaçu. De acordo com as investigações, o Ministério Público entendeu que houve duas séries de crimes, uma em relação à dona Maria das Graças e uma série em relação ao senhor Jesuíno. Os crimes são tortura, latrocínio, corrupção de menores e associação criminosa. As penas, abstratamente, podem alcançar o patamar de 80 anos. Segundo os promotores, 3 menores também estão envolvidos no caso e já respondem a medidas socioeducativas. Você sabe como atua um promotor eleitoral? Reconhece um desvio de conduta por parte dos candidatos no período eleitoral? E de que modo você pode auxiliar o Ministério Público na fiscalização das eleições 2020? Em entrevista ao MPTV, o promotor eleitoral Pablo Bogeia explica a atuação do MPE. No nosso quadro de entrevista, hoje nós recebemos o promotor eleitoral Pablo Bogeia. Seja bem-vindo, promotor. Obrigado. No nosso quadro de entrevistas, a gente quer apresentar aos telespectadores o Ministério Público de uma forma mais didática, mais próxima da população. Então, a minha primeira pergunta é: como é que se estrutura o Ministério Público Eleitoral? O Ministério Público Eleitoral, ele é uma instituição que é formada pela atuação conjunta do Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual. Então, há uma conjugação de atuação dessas duas instituições para a formação do Ministério Público Eleitoral. O chefe do Ministério Público Eleitoral nos estados é o Procurador Regional Eleitoral e os promotores que são designados pela Procuradoria-Geral de Justiça para que atuem na função eleitoral vão atuar como promotores eleitorais nas zonas eleitorais. Então, hoje o Ministério Público Eleitoral ele conta com 3.000 membros no Brasil, no Maranhão são 105, mas são promotores de justiça investidos na função eleitoral exatamente para poder atuar nas eleições. Então, investidos dessas atribuições, quais são as principais funções hoje de um promotor eleitoral?
Bom, o Ministério Público Eleitoral ele é o auditor de todo o processo eleitoral. Portanto, a atuação de um promotor eleitoral se dá exatamente nessa linha de procedimento. Então ele vai fiscalizar desde os atos antecedentes ao próprio período eleitoral, como por exemplo, até pouco tempo tínhamos a época da pré-campanha. Então o promotor vai fiscalizar todos os atos dos candidatos, dos partidos, para que, verificando se o cumprimento da lei estava se dando de fato. Depois, já dentro do período de campanha, a fiscalização da propaganda para saber se ela está sendo realizada conforme a legislação determina, entre outras irregularidades que o promotor fiscaliza, como a captação de sufrágio, o abuso de poder, as condutas vedadas, e inclusive no próprio dia da votação. Em relação ao nosso estado do Maranhão, quais são os principais desvios de conduta nesse período eleitoral? Bom, não é um quadro exclusivo do Maranhão. Na verdade, o Brasil ainda padece muito com essas ilicitudes que são praticadas ao tempo das eleições. A mais comum continua sendo a captação ilícita de sufrágio, que é a compra de votos. Ao lado disso, nós temos o abuso de poder, tanto o abuso de poder político quanto o econômico. Há também as condutas vedadas e a própria propaganda irregular em si, né, que tem como principal vítima também o eleitor. Dentro dessas irregularidades, quais são os principais desafios em fiscalizar um pleito eleitoral no Maranhão? Olha, na parte que respeita a propaganda, este ano nós teremos uma eleição onde a grande expectativa, até em razão do pleito de 2018, é que os candidatos, partidos e coligações vão se valer muito mais da internet, mídias sociais e tudo, para poder se corresponder com o eleitorado. Então já não há mais aquela dificuldade de acesso que o promotor muitas das vezes tinha a um determinado povoado, a uma cidade menor que é termo de sua zona eleitoral. Então, mas isso não significa dizer que não farão fiscalização nesses locais. Mas o que eu quero dizer é que, dentro de um contexto de propaganda eleitoral, hoje em dia nós teremos uma atuação muito forte na avaliação, no acompanhamento de todas as propagandas que são realizadas via internet. Temos já um corpo formado para isso, para dar acompanhamento, exatamente para que verifiquem se estão sendo praticados abusos ou não. Em relação aos demais ilícitos, como por exemplo o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, aí sim, tendo conhecimento desses fatos, o promotor vai e age para responsabilizar os seus agentes. E também existe a atuação, a atuação do promotor eleitoral também se dá se antecipando aos problemas. Portanto, vários promotores têm emitido recomendações, expedido recomendações aos partidos, aos candidatos e aos gestores públicos também, exatamente para prevenir a prática de ilícitos. Falando do abuso de poder político, ele é a utilização pelo gestor público da estrutura administrativa em favor de uma determinada candidatura. Isso causa um desequilíbrio na disputa eleitoral e, portanto, um auxílio indevido a um determinado candidato em detrimento de outro. O abuso do poder econômico se dá pela utilização desmedida de recursos públicos em favor de uma campanha. Da mesma forma, desequilíbrio o pleito também é um ilícito que pode levar à cassação do registro de diploma. E após a eleição, o MPE continua atuando, né? De que maneira isso acontece? Bom, após a votação, após a eleição, divulgados os resultados pela Justiça Eleitoral, o Ministério Público ainda, se houver alguma investigação que foi iniciada e que não houve tempo hábil para poder ser ultimada, essa investigação vai continuar, mas sempre levando em consideração a data limite para ajuizamento das respectivas ações eleitorais, né? E, claro, que todos aqueles processos que foram iniciados ao longo da campanha, que foram iniciados durante o período eleitoral, eles vão ter que ser sentenciados, vão ter que ser finalizados e o promotor certamente atua em todos eles. Hoje nós recebemos o promotor eleitoral Pablo Borgeia. Depois da expedição de uma recomendação, se esse gestor ou esse candidato, enfim, continua incorrendo nesse erro, quais são os próximos trâmites? Olha, a recomendação ela é um alerta que se faz ao destinatário dela do que diz a lei eleitoral
a respeito daquela conduta que se pretende evitar que seja praticada, assim como das consequências que são previstas na legislação para essa hipótese de cometimento dessa conduta. Portanto, a recomendação ela serve para isso, para prevenir. Mas, caso o destinatário da recomendação resolva não observar, não atender aquela recomendação que é feita, e aí o promotor, dentro da sua apuração dos fatos, pode ajuizar uma ação contra essa pessoa. Nesse sentido, as denúncias são muito importantes para que um promotor eleitoral saiba o que fazer, né? Quem recomendar. Como é que o cidadão pode fazer a sua parte? Nós temos no cidadão uma pessoa que é um público que é uma fonte preciosa de informações para nós, porque por mais que tenhamos a disposição, por mais que tenhamos os meios para fazer as investigações, por mais que saibamos fazê-las, muitas das vezes não temos informações de que o fato aconteceu. Portanto, o cidadão participa conosco de todo esse processo, nos trazendo não apenas a informação, mas dentro daquilo que é possível que ele saiba, nos informar provas, elementos, identidade de algumas pessoas para que nós possamos localizá-las e ouvi-las num procedimento, por exemplo, ou uma fotografia, um vídeo que é feito hoje em dia através de celular. Então, nós recebemos todos esses elementos, vamos avaliar e verificar se de fato eles correspondem àquela narrativa que nos foi feita. Para quem entra em contato com o Ministério Público Eleitoral, o cidadão dispõe de diversos meios de acesso. A ouvidoria do Ministério Público Estadual é uma, a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral é outra, a ouvidoria do Ministério Público Federal também. Existem sites em que nós possamos, na própria página dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, há essa possibilidade também, esse canal de acesso. E também nós temos nas zonas eleitorais a sede do Ministério Público, com o promotor de justiça lá, o promotor eleitoral, em que o cidadão pode ir até ele e relatar os fatos. O estado do Maranhão hoje tem 217 municípios, tem uma extensão enorme e ainda temos esse contexto de pandemia. São muitos desafios. Como é que a promotoria eleitoral pretende atuar dentro disso? Independente do quadro de pandemia, independente da extensão territorial de nosso estado, da quantidade de municípios, são 217 municípios, mas nós somos 105 promotores eleitorais. Além desse contingente, o Tribunal Regional Eleitoral criou 31 juntas especiais, portanto serão 31 promotores de justiça que vão ser destacados para os dias que antecedem e o próprio dia da votação em si, em reforço a esse contingente inicial de promotores eleitorais. Já em adesão a esses 105, teremos esses 31 promotores. Portanto, nós temos uma quantidade importante de promotores eleitorais que teve à sua disposição cursos preparatórios, então estão todos muito bem preparados, são aguerridos, são profissionais dedicados, valentes, e eu tenho absoluta certeza de que não é o quadro de pandemia, não é a extensão territorial que vai nos impedir de fazermos um trabalho como tem sido feito ao longo de todos os pleitos. O Ministério Público sempre foi muito dedicado, muito comprometido com a sua missão de defesa da democracia, de um grande fiscal de todo o processo eleitoral para garantir ao eleitor exatamente que as eleições transcorram com tranquilidade, com regularidade, e que o eleitor tenha liberdade para fazer a escolha em quem votar. A liberdade do alcance do poder econômico, a liberdade do alcance do poder político, a liberdade de todos os ilícitos, inclusive de propaganda. E o direito do cidadão à democracia, que é o que aqui a gente precisa, né, promotor? Exatamente. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Essa foi mais uma edição do nosso quadro de entrevista. O cuidado com o meio ambiente é uma preocupação do Ministério Público do Estado. Durante a Semana do Meio Ambiente, uma parceria entre a Universidade Estadual do Maranhão e o MPMA irá garantir o reaproveitamento de resíduos. Saiba mais na reportagem. O projeto Café Sustentável foi consolidado com a assinatura de um termo de cooperação técnica. O evento aconteceu no pátio da Procuradoria-Geral de Justiça e contou com a participação de membros e servidores do MPMA.
O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público ressaltou a importância do projeto. Para isso é que nós estamos fazendo esse convênio com a Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, para que nós possamos reaproveitar a borra de café no sentido de não jogar fora, para que nós possamos ter uma plantação mais sadia e também conscientizar o povo de que nós não podemos estragar nosso planeta. Nós temos por atribuição cuidar que é o nosso patrimônio melhor e maior, que é o nosso meio ambiente. O reitor da Universidade Estadual tratou da importância da parceria entre as instituições. A Universidade Estadual do Maranhão sente-se honrada em poder renovar este convênio que permite a realização desse projeto de grande significado que é o Café Sustentável. Não apenas pelo seu objeto concreto, que é a reutilização e compostagem da borra de café, que é um hábito que todos têm de tomar o cafezinho e dar uma destinação a esse subproduto do café. Mas o significado do aprendizado coletivo, da educação ambiental, inserindo a atitude das pessoas como sendo central na agenda ambiental global. Então, acho que estamos, o EMA e Procuradoria-Geral de Justiça, afinados com esse propósito, e eu fico particularmente muito feliz de perceber o entusiasmo das instituições, por meio dos seus representantes, de celebrarmos esse convênio com vistas a mais um ciclo de grandes realizações na agenda ambiental no Maranhão. Além da compostagem do café realizado pelo projeto Café Sustentável, o Ministério Público do Maranhão, em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, também vai realizar o plantio de mudas de ipês e de mudas frutíferas em todo o espaço do Ministério Público. Além da apresentação da unidade de compostagem, foi realizado o plantio de uma muda de ipê, em comemoração ao Dia da Árvore. Fique por dentro do que foi notícia no Giro MPMA. A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís instaurou inquérito civil para investigar o desabamento ocorrido em uma das lojas da rede de supermercados Mateus. O MPMA também irá solicitar ao Corpo de Bombeiros a verificação das condições das prateleiras dos demais supermercados da capital maranhense, que adotam o uso de empilhadeiras durante o horário de atendimento ao público. O Procurador-Geral de Justiça Eduardo Jorge Rioli Nicolau e o Procurador Regional Eleitoral Juraci Guimarães assinaram 2 recomendações para garantir o respeito às medidas de prevenção à pandemia da Covid-19 durante o período de campanha eleitoral. Os documentos são destinados a partidos, candidatos e promotores eleitorais. O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, ingressou com uma petição junto à Vara de Interesses Difusos e Coletivos para que seja decretada em tutela de urgência a interdição total do terminal de integração da Praia Grande. O pedido está inserido em uma ação ordinária ajuizada pelo município de São Luís contra o consórcio responsável pela manutenção do terminal, para que sejam realizadas as reformas, readequações, manutenção e conservação necessária ao espaço. A atuação do MPMA na defesa dos direitos dos moradores da comunidade de Pequiá de Baixo, em Açailândia, foi destacada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU durante a 45ª sessão ordinária do Conselho em Genebra, na Suíça. O destaque aconteceu após visita oficial do relator da ONU ao Brasil, em dezembro de 2019. Segundo a ONU, a atuação do Ministério Público do Maranhão foi essencial na defesa dos direitos das 312 famílias que moram na comunidade. Nosso programa fica por aqui. Para rever alguma edição, acesse o nosso canal no YouTube, MPMA Oficial. Programas inéditos sempre às segundas-feiras, aqui no 9.2 Digital. Até o próximo programa.